aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai Santo, santo, santo. Santo é teu nome, meu Deus. Santo é teu nome, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que é o Deus de amor, é o Senhor que é o Deus que corrige, é o Senhor que é o Deus, Pai, soberano, Pai. Não há outro como tu, amado Deus. Não há outro, Pai. Não há outro, Pai. Pode tentar, Senhor, eles podem tentar, Pai, mas o Senhor está, Pai, com tuas mãos sobre nossas vidas. É o Senhor que nos guia, é o teu Espírito que nos orienta, é o teu Espírito que nos conduz, Pai, para que possamos caminhar, para que possamos triunfar de glória em glória, Pai. Pai, é o teu poder, Pai, que a cada manhã, Pai, nos fortalece, Pai. É a confiança que nós temos em Ti, Pai, a certeza, Pai, que nós estamos, Pai, no caminho, Pai, porque o teu Pai diz, Pai, o teu Pai disse, Pai, Senhor, Pai, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui, meu Deus, em concordância, Pai. Dizemos que nós cremos, Pai, nós cremos na Sagrada Escritura, Pai, nós cremos no que a Tua Bíblia diz, Pai, nós cremos, Pai, em cada versículo, em cada palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Sua palavra, Pai, a Tua palavra rema, Pai, seja, Pai, para nos conduzir, para nos corrigir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, 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 Pai, nós cremos, Pai, que só o Senhor, Pai, pode fazer o impossível acontecer. Se tem um meu irmão que está com uma causa que ele acha que é impossível, o Senhor dos Exércitos está entrando agora nessa causa, o Senhor dos Exércitos está entrando, os teus anjos guerreiros, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos, em nome de Jesus Cristo, que Satanás venha brincar com a nossa família, que Satanás venha tentar derrubar algum familiar nosso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a tua igreja, Senhor, prevalecerá, Pai, até a tua chegada, a tua volta, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos agora, como a igreja do Senhor, nós repreendemos agora toda ação de Satanás, toda lançada sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo agora, vai caindo por terra agora, todo grilhão vai caindo por terra agora, Pai, palavras de maldição lançadas sobre a vida do meu irmão, palavras, Pai, de baixo calor, palavras, Pai, não vão deixar eles tristes, Senhor, nós agora repreendemos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai, eu quebro agora, Pai, toda palavra de maldição lançada sobre o ministério, sobre o Espírito, em nome de Jesus Cristo. Todo trabalho de macumbaria feito sobre a minha vida, eu quebro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito que os meus irmãos estão sobre as minhas orações. Eu não aceito que eles venham sofrer com alguma enfermidade. E nessa autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora qualquer enfermidade sobre a vida do meu irmão e de seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em
Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora é o momento no qual nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Eu quero chamar a irmã Edna para estar fazendo o ofertório em nome de Jesus. E cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. No momento de nós estarmos entregando a nossa oferta, o nosso dízimo na casa do Senhor, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Malaquias 3:10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Amém? Passo ali. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Amém, irmãos? Olha que promessa maravilhosa. Se a gente for fiel nas nossas ofertas, os nossos dízimos, o Senhor nos abençoa de tal maneira que nós não saberemos nem como recolher essa bênção. Amém? Eu peço ao pastor James que esteja orando pelas ofertas e pelos dízimos. Amém, pastor? E os irmãos podem vir entregar as ofertas e os dízimos. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, estenda suas mãos sobre o altar do Senhor. Aleluia. Senhor eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, Pai, louvando, te adorando. E te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso, Pai, no qual nós queremos, sim, meu Deus, estar junto com os irmãos que estão presentes aqui, os que estão assistindo, para te agradecer, Pai, pela provisão, pelo teu cuidado em nossa casa, pela provisão, Pai, pelos mantimentos, pela casa, pelo conforto, Pai. Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Nós consagramos, Pai, os teus dízimos, a oferta da tua casa, Pai, que o Senhor tenha conduzido da melhor forma, Pai, para a tua casa, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para cada irmão aqui presente, Senhor, que o Senhor venha com as tuas mãos sobre a vida deles, sobre a vida dos irmãos que estão assistindo, meu Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que eles têm pedido, têm sonhado, Pai, sabemos que todos nós vivemos de sonhos, vivemos de projetos, Pai. E que os nossos sonhos, os nossos projetos sejam firmados aos teus sonhos, que são bem maiores que os nossos, Pai. Nos conduz, Pai, a cada dia, nos dê força para trabalhar. Vem com tuas mãos, Pai, nos momentos mais difíceis, Pai, que nós sabemos que sempre o Senhor estará conosco. Agradecemos, Pai. E nós, Pai, queremos, Pai, consagrar a nossa família no teu altar, Pai. O nosso bem mais precioso, Pai, que é a nossa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Glória a Deus, pode ser assim, tá? Deus é bom todo o tempo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Como que foi a semana? Foi bênção? Glória a Deus. Lucas. Todo mundo passa, né? Ah, Jesus. Você, meu amado, seja bem-vindo que está assistindo o culto pela primeira vez. Que Deus abençoe. Que em tudo que você colocar as mãos seja abençoado em nome de Jesus.
E eu declaro sobre a tua vida e a tua família bênçãos do Senhor. Se você continuar assistindo o culto, que essa palavra esteja fortemente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. E aos irmãos que têm assistido, que têm acompanhado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra que nós temos hoje é 1 Reis. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A palavra vai ser breve. Quem achou, diga bem. Glória a Deus. Então deixa aqui na página aí já marcada. Eu quero dizer algumas coisas para os irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis. Pessoas no qual ou eles adoram a Deus ou eles adoram a Satanás. E tem aquele que fica, que não crê nem em Satanás e não crê nem em Deus. Pessoas que simplesmente trabalham, se formam ótimos profissionais, mas a sua vida espiritual ela não é alimentada. Mas pastor, o chamado de Deus é para todos? Sim. Amém? O chamado de Deus é para todos nós. Foi Deus que criou todos nós. Nós somos criação. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas por que, pastor, tem tantas pessoas más nesse mundo, tantas pessoas ruins, tantas pessoas que querem fazer o nosso mal, desejar o mal da nossa família, ao invés delas pularem de felicidade para a nossa vitória, elas simplesmente começam a orar para coisas ruins, ou senão vai nos visitar só para saber como que nós estamos. Como pode acontecer isso? Nós somos criação de Deus. Sabe, meus irmãos, a vida é feita de escolha, e Deus deu o livre-arbítrio. Deus escolheu homens na antiga aliança para estar falando com eles. Deus chamou profetas. Mas pastor, ali do outro lado tem pessoas que adivinham. Você acredita, pastor, que adivinha, a pessoa vai embora. Pastor, mas a pessoa está falando que vai fazer aquilo. Meus irmãos, há algo muito sério. Nós temos que ver que a nossa vida, 99,9% é espiritual. Nós não levaremos nada do que a gente obtemos aqui nesse mundo. Mas a notícia é boa, que aqueles que estão com Jesus vai viver, sabe aonde? Na glória eterna. A palavra de Deus fala que as suas são de ouro, né? Mas se as suas são de ouro, imagina o altar ao trono de Deus como que é. Mas por que as pessoas escolhem, pastor, a viver uma vida de pecado, a viver uma vida ali do outro lado? Escolhas. Satanás, ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele vem para acabar com aquilo que Deus criou. Mas Satanás, ele tem poder? Não. Ele veio para acabar com nossas vidas. Mas chega um momento de nossas vidas, você que está assistindo, você que está em casa, quando nós crescemos, nós passamos por processos. E o primeiro processo que uma criança passa é identificar o que é certo, o que é errado. E quando uma criança ela tem essa consciência das coisas que ela faz de certo e errado, o pecado entra. Amém? Então uma criança, quando ela nasce, ela é pecadora? Não. 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 Ah,
pastor, mas quiser falar para mim depois que ela nascer, para eu dar banho de não sei de quê, fazer uma simpatia, porque ela vai ser muito levada, ela vai carregar coisas lá do passado. Não, o que vai determinar o futuro dessa criança é onde ela vai alicerçar as suas pernas. Como assim? Através da palavra de Deus. Ninguém nasce falando, meus irmãos. Ninguém nasce andando. Há um processo. E todos nós que somos cristãos, há um processo. A palavra de Deus fala que é um processo quando você aceita Jesus Cristo. Ao aceitar Jesus Cristo, você vai caminhar. Você não vai saber a Bíblia toda. Você vai se aprofundar, você vai ler. Assim como uma criança, ela vai amamentar. Depois ela vai começar a comer comida pastosa. Interessante que uma criança, quando ela vai aprender a andar, ela leva vários tombos, mas ela continua perseverando naquilo que a natureza dela já tem. E porque nós que estamos em Cristo Jesus, com 2 tombos que nós levamos, a gente desiste. A palavra de Deus fala para você perseverar em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio a tribulações. Porque o Senhor disse: eu venci o mundo. Eu quero falar de 2 homens aqui essa noite. 2 homens no qual Deus chamou. 2 homens no qual seguiu com Deus. O primeiro nós vamos ler agora com a sua Bíblia já aberta, você que está assistindo, 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar ao meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fizeram. Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e o mandou, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Profeta Elias. Quem conhece a história do profeta Elias? Amém? Amém. Ele jogou a sua cabra sobre Eliseu. Mas eu quero partir por alguns princípios aqui da palavra. O versículo 19, Deus só chama quem está trabalhando. Olha que interessante. Eliseu, ele estava trabalhando. Eliseu, ele não estava parado. Ele estava trabalhando, lavrando. Ele era o quê? Um agricultor. Eliseu, então, estava lavrando 12 juntas de boi. Chega Elias, então, e joga a capa sobre ele. E a capa caiu sobre a vida de um agricultor. Pastor, mas essa capa, Elias tem tantos profetas por aí, ele vai jogar a capa
Só basta, mas para isso há alguns princípios que você tem que seguir. E a gente pode aprender com Eliseu. Eliseu, então, ele estava lavrando com 12 juntas de boi, chega Elias, joga a capa. Agora você pode ver, o chamado de Deus, ele não vai fluir naqueles que não estão na presença de Deus, amém? Porque isso é desonra. Deus vai chamar aquele que está segundo o propósito do coração dele. Lembrando, o chamado é para todos, mas a escolha Deus vai fazer. É a mesma coisa que Deus diz em outras palavras: olha, você acerta a sua vida, você vai reconhecer o meu filho, ou você vai adorar os outros deuses? Parte desse princípio. Não tem como você adorar deuses e adorar ao Senhor, porque o Senhor, ele é soberano, ele é o único Deus. E Eliseu, ele caminhava com o Senhor, ele era obediente, principalmente ele trabalhava. Segundo princípio, olha o versículo 20. Então deixou ele os bois e seus pais. Deixou os bois e os seus pais. Olha que princípio de obediência. A capa foi jogada sobre Eliseu. Ele sabia que ele teria que caminhar e aprender com Elias. Ele precisava largar o seu trabalho e principalmente a sua família. Versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que difícil. Eliseu, sabe o que ele fez? Ele disse a Elias: eu preciso primeiro honrar aqueles que me honraram. Princípio de honra. Eu preciso honrar aqueles que ficaram quando estava doente no hospital comigo. Eu preciso honrar aqueles quando me viu chorando, ele me deu um abraço. Eu preciso honrar aquele que quando eu sentia frio, ele me cobriu. Eu preciso honrar aquele que por mais que não tinha um centavo, não deixou faltar nada na minha casa. Eu preciso voltar, Elias, porque eu quero honrar aqueles que me ajudaram. Honra, meu amado, minha amada, os teus pais. Honra de todo o coração, e é princípio bíblico, é mandamento de Deus. Por mais que Deus te chama, Eliseu está dizendo: olha, Elias, eu não posso ir porque eu estou com os meus pais. Eu preciso trabalhar para sustentar os meus pais. Não. Eliseu estava dizendo: eu preciso beijar, honrar aqueles que me honraram. Estão comigo? Glória a Deus. Continuando. Só que aqui entrou duas palavras. Olha só. Eliseu: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. Mas lá no início está falando: então deixou ele com os bois. O que tem a ver os bois, meus irmãos, nessa história? O que tem a ver os bois? É você não pode cumprir o seu chamado quebrando o mandamento. Há vários outros homens da Bíblia que tiveram que largar suas profissões, sua família, para seguir, tanto na nova aliança, seguir Jesus Cristo, e homens aqui também, na antiga aliança, no Antigo Testamento, para seguir a Deus. E aqui ele deixou as juntas de boi. E é o terceiro princípio. No final, olha só o que Elias
Fala. Vai e volta. E Eliseu valorizou o seu chamado. Valorize aquilo que o seu pastor está te colocando. Valoriza aquilo que o seu líder espiritual está te falando. Valoriza aquilo. Não é vergonha você limpar uma igreja. Não é vergonha você limpar algo na igreja. Não é vergonha você estar entregando um papelzinho para evangelizar. É nas pequenas coisas que nós aprendemos. Até criança, vamos voltar para criança, na escola. Temos a irmã professora. Ela precisa aprender a ler e tem um processo todo para ela saber. Não, eu não vou fazer nada na igreja. Eu não vou fazer, eu não vou pegar e limpar a igreja, eu não vim para isso, eu vim para pregar a palavra de Deus. Quem sou eu para ficar limpando a igreja? Quem sou eu para ficar limpando calçada? Então você não serve para servir. Você não serve para servir nem na igreja, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Porque tudo aquilo que gerar uma correção para você, vai gerar algo no seu coração e você não vai aceitar. Seja servo, sirva primeiro. Interessante de Jesus, onde que ele ia, ele servia. Ele disse aos discípulos, é um dos ensinamentos de Jesus. Voltando para a Sagrada Escritura, desse homem de Deus, Eliseu, vamos lá. Aleluia. Quarto princípio: matou a junta de boi. Por que ele matou a junta de boi? Nós vamos saber agora. Você de casa, nós estamos lendo 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Você que está chegando agora, depois escuta essa palavra, em nome de Jesus. Matou a junta de boi, vamos ver. Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha que interessante. Ele mata tudo que pode fazer ele voltar. Como assim, pastor? Você lembra de Pedro? Pedro, discípulo de Jesus? Um exemplo rápido. Pedro, ele era o quê? Pescador. Chegou um momento que quando Jesus partiu, os discípulos eles falaram: o que eu vou fazer agora sem Jesus? Parecia que a ficha não tinha caído, porque Jesus discipulou eles para pregar boas novas. E o que eu vou fazer? Aí o Pedro ele pensou em voltar a pescar. Não. Jesus disse: eu te farei pescadores de homens. Você agora vai ser pescador, Pedro, mas você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Eu vou declarar nessa noite para vocês: vocês vão pescar almas para Jesus, vocês vão ser referência, vocês vão ser a palavra de Deus nessa terra. Você não pode voltar lá atrás do que você era antes. Se Deus te chamou, continue e persevere, não olhe para trás. É isso que Eliseu ele fez. Eliseu ele disse, ele pensou, pensa comigo, vamos pensar, se eu, porventura, não aguentar o peso do chamado, aguentar seguir Elias, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha junta de bois e vou voltar para minha lavoura. A pergunta que eu faço a você: está na igreja, está bom, agora quando a coisa começa a apertar para o seu lado, você
chegar um momento que você vai desistir. E quando você desistir, eu estou aqui de braços abertos. Venha viver o mundo que eu estou te dando. Venha viver os prazeres da carne. Eu vou te dar um bom emprego, mas depois do emprego você sai e deixa sua família e vai para o bar com os seus amigos. Eu vou te dar um salário bom, eu vou te dar um carro do ano bom. Mas primeiro você precisa abrir mão daquilo que Deus te chamou. Porque lá é difícil, aqui é fácil. Lá é difícil, aqui eu te dou todos os prazeres, tudo que você quer. É igreja. Aquilo que Satanás ele te dá, ele te tira. Mas aquilo que você obteve antes, ele vai te tirar também. Você não vai ter nada. É isso que ele faz. Isso chama roubo. Matar, roubar, destruir. Então, pastor, parando um pouco na palavra aqui, aquelas pessoas que eles falam, eles fazem trabalho, elas não têm salvação, tem. Confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse ao Senhor. E adore somente o Deus. Adore somente a Jesus Cristo. Satanás, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas pastor, quando eu aceitar Jesus, a minha vida vai ser tão boa como no mundo, não sei. Mas a certeza que eu tenho é que Jesus vai estar à frente da sua vida. Em qualquer situação, Ele vai estar lá com você. O mundo não vai deixar de ser mundo, meus irmãos. Daqui vai para de mal a pior. As coisas vão ficar difíceis. Nós estamos vendo. Até para pregar a palavra de Deus, a gente tem que saber o que a gente fala aqui no altar. Eu não preciso falar, é só vocês abrirem os noticiários. Mas essa pessoa foi tão ruim, essa pessoa é tão perseguidora, e ela tem solução? Tem. Você tem solução, meu amado. Só que preste atenção. O trabalho que você faz para um servo de Deus, ele bate e volta e vai pior para você. Porque Satanás ele não pode colocar suas garras sobre um servo de Deus, mas ele pode tocar aquele que brinca com Deus. Está comigo? Estão comigo? O chamado de Deus não é para muitos, são para todos. É por isso que haverá uma peneirada. É por isso que muitos vão desistir. Então Eliseu ele falou: olha, eu vou ter que queimar, eu vou ter que fazer. Em outras palavras, o que Eliseu fez? Olha, Elias, eu já morri meus pais, mas eu não quero, por um momento de fraqueza minha, largar dos ensinamentos, porque você vai chegar uma hora, Elias, que você vai me corrigir. Vai chegar uma hora que você vai chegar para mim e dizer: você tem que fazer isso, aquilo. E eu não quero olhar para trás e ver o meu trabalho lá e voltar a ser fraco. Eu quero ser forte, porque o chamado de Deus é para fortes. Ele então, o que ele fez? Ele pegou toda aquela madeira, aqueles carros de boi, né, que tem madeira. Ele queimou tudo, pegou os bois e fez um churrascão para a galera toda. Olha que interessante. Pegou a junta de boi, matou, fez um churrasco proteico. E falou assim: olha, nós vamos fazer uma festa aqui, mas depois da festa eu estou largando tudo para seguir a Elias. Estão comigo? Aleluia. E você tem coragem de matar a sua profissão para seguir a Deus? Você tem coragem de largar a sua família para seguir
uma missão. É difícil, né, irmãos? Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, se Ele chamou para tal coisa, Ele vai suprir todas as coisas. Ele vai suprir. Mas Ele não vai alimentar a nossa mente, alimentar os nossos corações com palavras. Que Ele vai prometer, vai fazer. O que Deus promete, Ele faz. E o que Ele prometeu, Ele não disse que seria fácil, seria difícil. Amém? Aleluia! Continuando. O chamado não é do homem, o chamado é do céu. Glória a Deus. O chamado é do céu. É Deus que te escolheu, é Deus que te chamou, meu amado. Levanta dessa cadeira, levanta dessa cama. Se lançaram palavras contrárias dizendo, você não vai pregar em nenhuma igreja, você não vai pregar em nenhum lugar, porque você não vai prosseguir. Tá, eu repreendo agora. O chamado é de Deus. Se Ele te chamou, levanta desse lugar e vá pregar o evangelho de Deus. A palavra de Deus fala: aide e pregar o evangelho a toda criatura. Começa a pregar o evangelho de Jesus para a tua família. Começa a pregar o evangelho de Jesus ao teu vizinho, na tua escola. Prega o evangelho de Jesus para você mesmo. Como assim, pastor? Olha para o espelho e vai pregar. Pastor, eu não tenho, eu não consigo. Consegue? E nós vamos entrar no outro homem que disse isso que não conseguiria. Mas vamos terminar com Eliseu. Aleluia. Quinto princípio. Lá no final do versículo 21. Então se levantou e seguiu a quem? Elias. Então se levantou e serviu Elias. Levantou, serviu e seguiu. Levantou, serviu e seguiu. Interessante, né? Olha só. Aleluia. Aleluia. Olha só. O que a palavra de Deus fala em 2 Reis. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Eu declaro porção dobrada sobre as minhas ovelhas. Eu declaro porção dobrada. Aquele que tem buscado no Senhor, aquele que está servindo ao Senhor, aquele que está clamando ao Senhor, tudo aquilo que Deus tem colocado em minha vida, eu declaro agora porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. E assim nós fizemos um resumo de um
Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler o livro agora do profeta Jeremias. Aleluia. O simples agricultor. Simples agricultor. Não deixe de dizer para você que você não vai conseguir. Nunca deixe que desmereçam a sua vida. Você é um servo escolhido de Deus. Ele te chamou para as grandes coisas que Ele tem. Mas não desista. Se for necessário, destrua coisas que te prendem lá atrás. Destrua vícios. Destrua coisas que estão fazendo você parar. Vai ser difícil? Vai. Mas foque em Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1. A partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam a Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E me veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. É tanto filho, né, meus irmãos? Tantos nomes difíceis. Eu lembro que quando eu me converti para ler o Antigo Testamento, eu não sabia pular os nomes difíceis das gerações e gerações ali, que eu tinha preguiça de levar lá. Interessante, eu pastor ter preguiça não é de Deus não, viu? Mas o novo convertido, presta atenção, tem preguiça também. Sabe por quê? Porque ele acostuma com as coisas mundanas. E para isso ser quebrado há um processo. Amém? Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Eu ainda envolvo nos nomes, mas eu falo. Aleluia. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar-lhes, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Aleluia, aleluia. Vamos parar no versículo 10. Para Jeremias, o chamado dele veio com o quê? Com a palavra do Senhor, palavra santa, palavra gloriosa. Talvez você pode ficar uns 3 dias sem se alimentar.
Você vai ir, vai fazer o seu jejum, você vai ficar 3 dias sem comer, o seu corpo vai ficar o quê? Fraco. Não fique 3 dias sem comer, meus irmãos. Tá? Mas eu estou fazendo estou colocando aqui uma imagem para vocês entenderem o que eu quero dizer para vocês. Uma imagem ilustrativa, amém? Se você ficar 3 dias sem comer, o seu corpo ele vai ficar fraco. Se você ficar 4 dias sem comer, o seu corpo vai ficar mais fraco ainda. Se você ficar 5 dias sem comer, vai aparecer sintomas, coleira, vai aparecer fraqueza e outros sintomas, talvez desmaio, até chegar o quê? A morte. Sabe por quê? O nosso corpo precisa de nutrientes, nosso corpo precisa de alimento, o nosso corpo precisa de água, sim ou não? Glória a Deus. Amém. É assim com a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o alimento espiritual que precisamos. É você se alimentar da palavra diariamente, é você se alimentar da Sagrada Escritura. Todos os dias você tem que ler a palavra de Deus, todos os dias você tem que orar. Coloca louvores. Sabe por quê? Enquanto você está orando, enquanto você está lendo a palavra, você está alimentando o seu espírito. E quando você enche o seu espírito com a palavra de Deus, quando você enche o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, não há espaço para Satanás agir. Eles falam que mente vazia é a oficina do diabo. É isso? Sabe por que mente vazia, eles falam da oficina do diabo? É porque enquanto a mente ela está vazia, há um buraco para que Satanás ele entre. Ele só vai entrar na sua mente se você dá legalidade. E olha, presta atenção nisso que é forte. E ele vai preparando tudo de forma ao contrária. Amor, ele coloca ódio. Saúde, ele coloca enfermidade. E assim vai. Agora, quando nós passamos pela renovação da mente, como que nós passamos por essa renovação da mente? Através da palavra de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia! Aleluia! O que te faz um homem forte, uma mulher, é a palavra de Deus que vai te fazer forte, meu irmão. Espiritualmente dizendo, é a leitura da palavra. Pastor, mas eu não consigo ler a palavra, vai escutar. Mas eu convido, se você não consegue, o que você tem que fazer? Eu não consigo orar de manhã, então ora. Eu não consigo orar de noite, é a hora que você tem que orar. Sabe por quê? Quando você não consegue, você está declarando, eu não consigo. Você está dizendo para a sua carne que ela é mais forte do que teu espírito. É você castigar a tua carne, a tua alma, e seu espírito tem que ficar mais elevado. A dificuldade que eu tenho para orar é naquele horário, vai ser naquele horário. Eu não consigo escutar louvor, vou colocar louvor. Ou você vai escutar louvor somente na igreja, você vai ler a Bíblia somente na igreja? Não. Estão comigo então? Glória a Deus, pode continuar? Aleluia! É a palavra do Senhor. Nela você terá respostas. Eu separei alguns versículos aqui. Não precisa abrir. Se você está cansado, olha o que Mateus 11:28 está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se está chorando, Salmos 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Alguém tem te condenado? Tem mais pessoas apontando o dedo para nós, hein? Olha
formasse no ventre te conheci, e antes que saí da madre te santifiquei, as nações te dei como profeta. Você não é uma escolha errada. Não deixe de ser o que o seu pai e a sua mãe fez lá e você é fruto do que eles fizeram. Não. Deus está te dizendo essa noite. Deus está te dizendo: não, pastor, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre, eu, Senhor, te santifiquei, e te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu que te santifiquei para você seguir o meu chamado. No ventre da tua mãe você já era santificado. Santificado. Você não é fruto da maldição. Você não é fruto de algo errado lá. Deus te santificou na madre. Oh, aleluia. Aleluia. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. O que te impede de viver o chamado de Deus na sua vida, meu amado? O que tem te impedido? O que te impede de ter uma vida segundo o propósito de Deus? O que te impede de fazer uma faculdade? O que te impede de ter uma casa boa, carro? O que te impede de ter um marido, uma esposa temente ao coração de Deus? Aleluia! Ah, pastor, eu sou um pobre coitado. Eu nunca servi para ninguém, eu vou servir para Deus. Pastor, eu fui abusado. Você não sabe o que eu passei. Me maltrataram, fui humilhado. E o pior, pastor, minha mãe tentou me abortar. Não era para eu vir nesse mundo, filho. É Deus que chama os filhos. Você não é fruto de maldição. Está quebrado em nome de Jesus. Essas palavras que foram lançadas sobre a tua vida, saia deste lugar, saia de onde você está, confesse ao Senhor Jesus Cristo. Você é herdeiro do trono. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa a se tornar da família. Você não é um erro. Você não é um erro. Tentaram te, Satanás tentou te abortar porque você não viesse ao mundo, mas eu te digo essa noite: os planos de Deus sobre a tua vida não terminou naquele dia. Os planos de Deus foi gerado em 9 meses. Você nasceu para vencer, você nasceu para prosseguir, você nasceu para ser quem que Jesus quer que você seja. Aleluia! 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 Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Levanta dessa tua cama. Mas aí Jeremias vira para o Senhor, e olha o que Jeremias disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Eu ainda sou um menino, Senhor, eu não sei falar. Para que o Senhor está me chamando para algo tão grande? Para que o Senhor está me chamando para ser profeta? Eu sou apenas uma criança. Deus te chamou segundo o coração dele. Deus sabe de todas as nossas dificuldades, amém? Deus sabe de todas as nossas fraquezas. Eu sinto dizer que Satanás também ele sabe. Mas aí está
falando, onde eu comecei o culto falando, a nossa vida é feita de escolhas. Ele te chamou, Ele te gerou, você é fruto de Deus, não de maldição. Mas vai chegar um momento na sua vida que é você que vai ter que decidir, para que esse chamado, ele venha prosseguir, ele venha florescer na tua vida. Estão comigo? Aleluia. Aleluia. Antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da mate, te santifiquei. Já lemos. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, também lemos. Mas olha o que o versículo 7 está dizendo. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e ter tudo quanto te mandar falarás. Olha a profecia. Onde quer que Jeremias colocasse a planta dos pés, ele ia ser boca de Deus. Olha o poder que está na boca. Ele falou: onde você pisar, onde eu te enviar, Deus iria enviar. Enviar. E olha, continuando: onde você irás e tudo quanto te mandar. Deus estava dizendo: olha, tudo que eu te mandar falar, você vai falar. O resto eu faço. Seja só obediente. Seja só obediente. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que interessante. Deus chamava os profetas para falar. O próprio Deus pode falar em você através do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Olha a dificuldade que era antes para a pessoa ouvir a Deus. Hoje nós temos o próprio Deus. Pastor, mas eu não consigo ouvir Deus. Como é que é a voz dele? Começa a ler a palavra. Bíblia fechada, Deus não fala. Amém? Se a Bíblia está fechada, ele não vai falar. Se a Bíblia está fechada, você não vai ter intimidade. Se a Bíblia está fechada, você não vai ter relacionamento. Agora, quando você abre a Bíblia, quando você começa a estudar, quando você começa a aprofundar, Deus começa a te falar, te revelar. E o próprio Espírito Santo vai te testificar. É onde eu vou chegar na profecia, amém? Eu estou falando de dois profetas aqui. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Nós já estamos terminando, viu, meus amados? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ponho-te nesse dia sobre nações e sobre reinos. Onde Deus quer te colocar, meus irmãos? Nós temos um entendimento que nós somos gerados às vezes pelo nosso impulso, né? Onde que a gente quer, onde que a nossa alma quer, a nossa vontade quer estar, né? Eu quero ficar naquele lugar ali, porque ali eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não vou deixar de seguir o meu chamado, não. Mas eu quero aquele lugar lá que ele é mais bonito. Eu quero aquele lugar lá que é mais cheio. Eu quero aquele lugar ali onde eu não vou ter muito trabalho. Só vou fazer o papel de pregar. Será que é isso mesmo que Deus quer? Não. Deus quer que você seja obediente. Assim como Eliseu, ele foi obediente à palavra do Senhor, a Elias, que o discipulou. Assim como aqui nós estamos vendo Jeremias, ele foi obediente. Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Hoje Deus está dentro de você. Assim como Pedro, ele foi obediente
Deus fala, eu já ministrei aqui sobre isso, que onde Pedro passava, pessoas eram impactadas. Aleluia. Agora eu quero fazer, a gente já está terminando, uma observação. Preguei sobre 2 profetas. Hoje em dia o que mais tem são profetas. Amém? Mas será que realmente são pessoas escolhidas por Deus? Será que realmente são pessoas do qual Deus chamou? Hoje em dia é só você abrir os lugares e falar, pois eu te digo. Eu gosto de falar que tem os israelitas, né? E tem os midianitas. Vocês conhecem os midianitas? São aqueles profetas da mídia. Eles somem uma semana da rede social. Cadê o profeta? O profeta sumiu, está orando no monte. Na verdade, ele está entrando na rede social de cada um. Pá, pá. E sabia o que a pessoa passa? Porque a pessoa coloca tudo que passa, ela passa, coloca na mídia. Aí chega na igreja e fala, pois eu te digo, Deus mandou te dizer que é isso, isso, aquilo. E a pessoa não tem muito entendimento e fala, nossa, foi isso que eu passei durante a semana. É o profeta midianita. Ele vive na mídia. Mas as pessoas, isso é muito sério, eu quero dizer, eu vou finalizar. Toda profecia tem que ser testificada, confirmada através do Espírito Santo de Deus. Porque hoje, naquela época, o Espírito Santo não estava naquelas pessoas. Deus usou Jeremias, Deus usou Elias, Deus usou Eliseu. Hoje Deus habita em você, o próprio Deus. Deus, Ele coloca profetas em nossa vida, coloca. Conheço vários. Eu recebi uma profecia da África de um rapaz que eu nunca vi na minha vida. E eu estava num momento ali de fraqueza, sabe, de tristeza. Eu fui olhar minha rede social ali e estava uma live, um jovenzinho. E eu entrei naquela live porque ele estava com um ternozinho amarelo e ele era muito moreninho. Eu falei assim, não, ele está muito destacando. Eu vou entrar. Que homem de Deus! Que homem de Deus! E outra nação, outro continente. E ele, Jenner. Aí eu, é comigo? Lá não vai, Jenner. Aí eu, será que eu levanto? Sou eu? Jenner. Aí eu, oi. Antes de entrar no Facebook, eu falei com Deus, Senhor, eu quero te ouvir. E o Senhor falou, eu vou estar na pessoa. E eu não estou aqui para mentir. Deus usou tremendamente esse jovem. Eu brinquei falando da roupa dele. É porque as pessoas da África, eles usam uniformes mais coloridos, com estampas. Eu ainda vou vir aqui na igreja com essa roupa. Então eu gosto da cultura. Não é que eu estou adorando as coisas dos dias. É porque eu gosto. Cada um tem o seu gosto. Isso não vai fazer melhor ou nada. Mas Deus usou esse menino. Vou falar com o menino com toda a permissão e respeito para falar o meu coração. Mas o Espírito Santo, ele testificou
na tua vida, antes de você dizer um amém, diga ao Espírito Santo: Senhor, se veio do Senhor, que o Senhor venha confirmar comigo, aí eu vou receber. Amém? Não recebe antes que o Espírito Santo testifique no seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Há muitas pessoas com ministérios acabados. Há muitas pessoas acabadas em depressão, porque receberam uma profetada e não profecia, que destruiu a vida deles. Que destruiu a vida deles. Uma palavra tem o poder para destruir. A pessoa foi naquele lugar para receber algo da parte de Deus, e aquela palavra de um líder destruiu. Saiba que o líder, se ele estiver fraco, Satanás vai agir também no pastor, no profeta, no apóstolo, porque eles são seres humanos, de carne e osso. Se ele não lê a palavra, ele não vai ficar fortificado, e Satanás ele vai usar para falar com as suas ovelhas e vai destruir. Há muitas pessoas destruídas porque receberam uma palavra, uma profetada de pessoas que não estavam temente a palavra de Deus. Fica nação, antes de receber uma profecia, ministrou, Espírito Santo, testifica o meu coração e fala, confirma. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai confirmar, porque é Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em casa, em nome de Jesus, nós vamos entrar agora num momento precioso, momento de oração, clamar ao Senhor. Mas não é o pastor que cura, não é o pastor que liberta, é Jesus Cristo. Nós vamos estar orando para a caixinha de pedidos de oração. Vou estar orando pela sua vida. Nós já estamos terminando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que me deixa mais? Eu não vou muito adiante não, irmão, mas eu preciso falar. São pessoas que são escravos de Satanás por anos e anos e anos e anos e anos. E quando eles querem sair, aí Satanás investe mais pesado. Imagine, talvez você está anos escravo de uma depressão, escravo de um vício. Seja vício da pornografia, da bebida, de droga, de comer, eu não sei. Essa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas depende. Hoje, não é Eliseu que vai jogar a capa sobre você. Mas hoje, é a mesma palavra que falou para Jeremias, que vai entrar no teu coração e vai te transformar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Tem algum pedido de oração? Tem? Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Você de casa, em nome de Jesus, eu quero fazer um ato profético.
Eu não sei porquê, mas eu quero fazer um ato profético nessa noite, amém? Esse ato profético eu peço aos irmãos que estão aqui, sai do seu lugar, pega um pouquinho de água no copo e segura. Pode ir, eu vou esperar vocês, você de casa. Pega um copo, enche de água. Pastor, nós não estamos mais vivendo na antiga aliança. Hoje nós precisamos somente orar no nome de Jesus Cristo e nós somos salvos, sarados, curados. Meus amados, toda a Sagrada Escritura, ela foi revelada nos momentos que foram para ser reveladas. Jesus Cristo, ele veio, o véu se rasgou, tudo se desmontou. Mas atos proféticos, quando a igreja do Senhor está em um propósito para aquilo, nós cremos e nós ativamos a nossa fé no nome de Jesus. Isso é somente um ato profético, amém, meus irmãos? Aleluia. Pastor, mas somos outros objetos. Eu não tenho resposta para dar essa noite. Eu sou ministrado pelo Espírito Santo que pediu para pegar o copo com água. Eu não estou importando o que as pessoas vão falar. Eu estou sendo obediente ao que Deus está falando comigo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui com a tua igreja, meus irmãos que estão assistindo online. Estamos fazendo um ato profético, Senhor. Nós temos no nosso coração que o Senhor Jesus, Ele veio como um menino, Ele cresceu, virou um homem, Ele evangelizou, Ele curou, Ele libertou. Ele foi levado à cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. E a tua palavra diz que não há mais condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, no madeireiro ele levou todo o pecado, toda a dor, toda a ansiedade, toda a depressão. Mas nessa noite, meu Deus, meu Pai, nós fazemos agora, Pai, um ato, um voto contigo, Senhor. Eu quero dar graças ao Senhor nessa noite. E quero, Pai, na autoridade que o Senhor confiou a mim, Senhor. Assim como o Senhor chamou Eliseu, assim como o Senhor chamou Elias, Jeremias, como tantos homens, Paulo. O Senhor tem chamado os seus para essa data, Pai. Para esse momento, meu Deus. Ah, meu Deus, que o Senhor continue usando os profetas que o Senhor colocou aqui, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam, sim, Pai, ministrados pela Tua palavra, Pai. E que seja revelada através do Espírito Santo, que irá criticar o coração daquele irmão que receberá a profecia. Eu agora, Pai, consagro na autoridade do nome de Jesus Cristo essa água, Pai. Eu consagro, Pai, essa água nesse exato momento. E eu, meu irmão, beber, Senhor, que eles possam entender o significado, que o poder não está na água, mas sim na fé que está sendo gerada nesse momento. Nós consagramos, eu consagro essa água agora, meu Deus. E que aí eles podem tomar, Pai, dessa água, Pai. Venha fluir, Pai, rios de águas vivas do seu interior. E que eles possam entender, Pai, o significado, Pai. Ah, Pai, que dentro deles há um rio que flui, um rio que chora, Pai, que há
nome de Jesus. Ei, Pai, lava baço do querido, baço do querido, lava baço do querido, lava baço do querido, baço. E amanhã baixuria, daquela baixuria, baixo do querido, lava baço do querido. Cadeiras estão sendo quebradas nesse momento. Espírito de inferioridade está caindo por terra agora, está saindo. Dores do corpo, em nome de Jesus Cristo, essa água no qual eles tomaram está fluindo, formando fonte de águas vivas que vem do interior, vem do trono de Deus. Rababá, sobre o dor querido e bebás. Rababá, sobre o dor querido e bebás. Você que está assistindo, está passando por uma enfermidade, coloque a sua mão sobre essa enfermidade. O irmão que está passando, que estiver com alguma dor, e puder colocar essa mão nesse lugar. Se não puder, só pense. Pai, em concordância com os meus irmãos, Pai, eu faço a oração da concordância. Nós cremos e concordamos no nome de Jesus Cristo, Pai, no poder da cura que há no sangue de Jesus. Eu declaro sobre a vida do meu irmão que está presente, que estão assistindo e que se irá assistir mais tarde. Eu declaro sobre a tua vida cura, libertação, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu oro pela área financeira. Que o Senhor venha, Pai, fazer um teu milagre, operar, Pai. Abra as portas de emprego nesse exato momento. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para os relacionamentos, Pai. Talvez o meu irmão ou minha irmã está triste porque ainda não se casou. Talvez essa pessoa recebeu uma palavra lá atrás no qual o coração dela travou. É o que foi ministrado. Palavras, elas podem soar como algo ruim, mas nessa noite está fluindo fonte de água viva. Essa água está fluindo. Na medida que o meu irmão ele tomou, a sua família também será impactada, será restaurada, porque é a fé que está sendo ativada no nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, filho, filha. Se você acha que não vai ter um relacionamento, um namoro, um casamento, eu repreendo essa palavra lançada sobre a tua vida, porque casamento é o projeto de Deus, família foi instituída por Deus. E assim como Josué declarou, eu declaro nesta noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. A minha oração, meu Deus, meu Pai, para aqueles que estão fracos na fé, Pai, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que Satanás levou deles, e que eles possam entender, meu Deus, que não há outro caminho a não ser o seu caminho, que é a verdade e a vida. Satanás, eu te dou uma ordem: tira suas garras dos nossos filhos. Nós consagramos no trono, no altar do Senhor, os nossos filhos, nossos dias. Satanás, eu como líder aqui desse ministério no qual o Senhor me confiou, eu te repreendo agora sobre a vida das minhas ovelhas. Vai batendo retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida
no precioso nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, por esses pedidos de oração que estão aqui. Eu não sei, Pai, o que os meus irmãos têm pedido, Pai, mas eu creio que o mesmo Deus que atuou em Elias, o mesmo Deus que atuou em Eliseu, em Jeremias, em Paulo, em Mateus, em Maria, o mesmo Deus que trouxe vida a Lázaro é o mesmo Deus que opera aqui esta noite. E eu declaro, Pai, determino em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai a cada pedido de oração. Eu não sei o que meus irmãos têm pedido, Pai, mas o Senhor sonda o coração de cada um, Pai. Eu não sei quais são esses pedidos, Pai, mas já há o mover do Senhor, Pai, trazendo cura, libertação, restauração. Há respostas, Pai, portas abertas em nome de Jesus Cristo. E todo demônio que está atuando nessas pessoas, eu te dou uma ordem agora: Satanás e suas legiões vai sair em nome de Jesus Cristo. Eu ministro o sangue de Jesus Cristo sobre todos eles que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, podem se assentar em nome de Jesus. Nós já estamos terminando, meus irmãos. Glória a Deus, eu deixo os pedidos aqui. Quero deixar alguns recados aos irmãos. Meus amados, nós temos culto aos domingos às 18 horas. O culto é presencial, o culto também é online. Eu estou orando para ver se eu vou continuar com o culto online, amém? Eu apresentei ao Senhor. Eu sei que muitas vidas são edificadas, transformadas pelo culto online. Eu vou pedir ao Senhor direcionamento. Então vocês que estão assistindo saibam o porquê se o culto por um tempo online for suspenso, já sabem porque é fruto de oração, amém? Aleluia. Aleluia. Temos culto também nas quartas-feiras às 19 horas. O culto, o nome do culto é cura e libertação, mas o Senhor tem feito grandes coisas aqui. Transformação. Sabe, é momento de estarmos como igreja, mas somente aqueles que querem buscar que vão receber. Os que querem, os que determinam e os que colocam o seu coração é deixar receber. A bênção fica para todos, depende se você vai receber ou não. Amém? Tenho orado pela caixinha de oração. Você que está assistindo, não for da igreja, manda mensagem. Ali que eu vou estar respondendo, vou estar anotando o pedido de oração e vou colocar nessa caixinha, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não posso orar em qualquer lugar. Pode, ele te deu autoridade. Esse também é um ato que nós estamos fazendo. Assim como a igreja do Senhor reunia em oração, nós estamos reunidos para adorar Ele. Mas nós também fazemos os nossos votos e declaramos. Aqui sobre essa caixinha há uma pessoa, um pastor que tem orado, tem buscado o Senhor, orando por cada vida aqui presente. Então eu convido os irmãos que quiserem, estejam à vontade, em nome de Jesus, de mandar, eu copio e coloco, tá? Em nome de Jesus. Meus irmãos, sobre o batismo, quem não foi batizado e gostaria de ser batizado, já temos a apostila, temos tudo, mas não temos pessoas. Só que eu vou esperar até um certo ponto. Se não aparecer mais pessoas, eu vou dar o curso só para aqueles que me deram o nome, amém? Eu não vou esperar mais. Então estejam orando. O que é o curso de batismo? Na verdade, eu falo que é o curso de batismo e é um momento que você vai estar orando ali com o pastor e aprendendo. E é um discipulado. O que seria discipulado? Você vai saber sobre a doutrina da igreja, o que ela ensina, e já vou adiantando que é a palavra de Deus. Você vai conhecer mais sobre o pastor Genevaz, os pastores aqui. Você vai saber também quem é Jesus. Como é que você vai batizar no nome
E é através de você ser liberto que você vai confessar. Amém? Aí você vai saber também sobre o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo, entre outras coisas. Sobre Gênesis, Apocalipse, é um resumo. Aí você vai estar, assim, inicialmente apto para estar batizando, tá? Algumas igrejas respeitam. Se a pessoa quer batizar, ela simplesmente batiza. Respeita todas as igrejas, em nome de Jesus. Mas já respondendo, para não chegar até o meu ouvido, nós temos aqui isso, que é um curso preparatório para a pessoa conhecer, né? A pessoa que está na fé, a pessoa que ainda aceitou Jesus, como eu disse, ela é bebê, ela precisa aprender. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Quero agradecer às irmãs que estão presentes, as irmãs do qual têm buscado, têm orado pela vida do pastor. Gratidão a todos vocês. Saiba que enquanto vocês oram, enquanto vocês clamam pela minha vida, o Senhor tem falado mais e mais ao meu coração. O pastor precisa sim de suas orações. O pastor precisa conversar com vocês. O pastor só será pastor se tiver as ovelhas próximas, as ovelhas ali junto dele. E assim formamos o corpo de Cristo. Amém? Continue orando pela vida dos pastores do ministério. Continue perseverando em oração. E vocês são sim um agente de milagres. Deus te deu toda a autoridade através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Faça o sinalzinho com a mãozinha de receber assim, ó. Você de casa, convido você também. Faça o sinalzinho de receber com a mãozinha. Nós vamos fazer uma oração final e a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Gratidão por vocês também que têm assistido, vocês têm sido fiel. Sabe que o pastor aqui está orando por cada um de vocês. Em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por esse momento como igreja, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Te agradecemos por essa reunião, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Somos gratos, Pai. Eu te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando fortemente ao coração dos meus irmãos. E eles sabem que não será fácil, Senhor, mas é o Senhor que está à frente. É o Senhor que irá conduzi-los nessa semana que virá. É o seu Espírito que irá dizer para ele todas as coisas respostas, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, como servo, Pai, como ministro da tua palavra, como filho, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa a casa dos meus irmãos e toda a sua família. Aqueles que porventura se afastaram dos seus caminhos, Senhor, que o Senhor envie servos temente a tua palavra para estar ministrando ao coração, Pai. E nós cremos e concordamos como igreja do Senhor, Pai, que eles vão voltar ao primeiro amor. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai, e não confessou o Senhor, que eles possam ter um encontro genuíno contigo, meu Deus, meu Pai, através do teu Filho. E que eles confessem e te aceitem, Jesus, como Senhor e único suficiente Salvador. Meu amado irmão, minha irmã, você que ainda não aceitou Jesus, ou você que se afastou aos caminhos do Senhor, faça a oração ao Senhor. Aceite o Senhor Jesus, ou reconcilie com o Senhor Jesus. Se precisarem de conselhos, conversar antes, manda mensagem no direct. Você aqui pode procurar o seu pastor, que estaremos aconselhando conforme a palavra sagrada Escritura. E eu te peço, meu Deus, meu Pai, abençoa os irmãos do bairro, Pai, todos eles. E se porventura, se alguém se levantou a mão para fazer algo, palavras lançadas de maldição contrárias sobre a nossa vida, sobre o ministério, Senhor, nós quebramos, Pai.
mas nós não vamos pagar com a mesma moeda. Nós te pedimos em nome de Jesus que haja quebrantamento, Pai. Que haja sim, meu Deus, arrependimento, meu Deus. E eu creio, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, que essas pessoas elas vão ser impactadas pelo poder da palavra de Deus. E elas vão sim, Pai, ter um encontro contigo. Porque, Pai, o Senhor chamou todos. E por uma escolha errada, eles seguiram caminhos no qual não agrada ao teu coração. Mas nós sabemos, Pai, se eles confessarem o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, eles podem nascer e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa a semana deles, Pai. Em tudo que Ele colocar as mãos, sejam abençoados, Pai. Abençoa os irmãos que estão assistindo, Pai. Eu os abençoo, meus amados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor leve vocês em segurança, que vocês tenham uma semana repleta de vitórias, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.